Pai Senhor, meus irmãos, meus irmãos. Amém. Amém, irmãos? Amém. É motivo de felicidade estar na casa do Senhor. Feliz. Hoje foi um dia com Deus, né? Terça-feira é um dia com Deus. Feliz que a gente estava lá na consagração. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Pastora Milene, por essa oportunidade. Falei para ela aqui, pastora, hoje ela está de esperança. De esperança. Estão combinando, estão de esperança e a esperança é boa, porque o que vem de Deus é bem maior. Vamos abrir aí no tema? Livro de Jó, capítulo 23, versículo 3, irmãos. Aleluia! Livro de Jó, capítulo 23, irmãos. Jó vem depois de Esther, no último salmo. Aleluia, Deus! Todos acharam? Amém. Você achou? Espera um pouquinho ainda. Livro de Jó, capítulo 23, versículo 3, que diz assim: se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, então chegaria ao seu tribunal. Poder sentar dando glória a Deus? Aleluia! Irmãos, falar de Jó é algo complicado, porque é tão apregoado falar de Jó, falar desse homem que persistiu, resistiu, não murmurou, continuou, preferiu suportar o processo, e algo que nos incentiva a buscar a face do Senhor. Nada contra, Marcelo, um evangelho de coach que está sendo pregado aí, que Deus vai te dar carro, casa, nada contra isso. Mas eu vou ver que o evangelho, já foi falado aqui, a vitória não vem nem no começo, nem no meio, vai vir no fim. E muitas vezes tu vai perder mais do que ganhar. Mas a nossa, para onde nós iremos, é muito melhor. Vale a pena pagar o preço, vale a pena persistir. Jó é um homem que nos dá exemplo de persistência. Porque a gente vai ver um lugar por nome de Uz, que Jó é um homem, pastor missionário, que ele é muito próspero. Ele é um homem muito próspero. Os se encontra no Oriente. E no Oriente, vai ver que Jó é um homem muito bem sucedido. Jó tem camelos. E eu fui estudar um pouco sobre isso. Quem tinha camelo naquele tempo, camelo era o preço do camelo, de cada camelo equivalia a um carro importado. E o cara tinha mais de 300 camelos. Ovelhas, tinha bois, tinha tudo isso, e muitos empregados, muitos servos servindo a Jó. Só o que me chama a atenção, que ele é um homem temeroso ao Senhor. E a Bíblia vai falar: ei, Jó é um homem íntegro, reto, temente ao Senhor, se desvia da aparência do mal. O mal vem por aqui, ele vai para cá, o mal vem aqui, ele vai para lá, ele se desvia. Jó é tão temeroso que ele tem 7 filhos e 3 filhas. Ele se reuniu na casa de cada um. E Jó, com medo de desagradar a Deus, Jó oferecia sacrifício pela vida dos seus filhos. Jó é um homem que teme ao Senhor. Jó é um homem que conhece Deus de ouvir falar. Mas Jó vai passar pela maior experiência da sua vida. Isso aqui é algo muito forte, porque é muito bom ter vitória. Quem não quer? Ainda falar, tem chave, pula um na frente do outro, é uma maravilha. Só que agora vai acontecer algo sobrenatural. Por quê? Deus vai se reunir
junto com seus filhos. E agora, nessa reunião, vai se aparecer um homem não convidado, um intruso, um penetra nessa reunião. E esse homem, por nome de Satanás, vai se apresentar nessa reunião. E Deus vai falar: ei, de onde tu vens? Eu venho rodear a terra. Outras traduções vão falar de passear. E o que me chama a atenção, que Deus vai falar, irmãos: ei, Satanás, tu tem observado meu servo Jó? Glórias a Deus. Reto, temente a mim, se desvia do mal. Mas isso aqui mexe comigo, porque eu conversando com o Lucas, a gente observaste o meu servo Jó. Isso quer dizer que Satanás já estava observando a Jó há muito tempo. Jó estava sendo observado por Satanás muito tempo. Isso é algo que não é só eu botar a Bíblia debaixo do braço. Não é só eu vir para a igreja. É muito mais do que isso. Porque Satanás, ele é abusado de um jeito que ele está falando, pastor, com Deus. Mas ele vai falar: ei, mas tu também cercaste ele. Tu cercaste ele. Tu cercaste a família dele. Tu cercaste os bens dele todo. Deus está cercando. O Salmo 91, versículo 7, vai falar: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Aleluia! Nós somos cercados por Deus, guardados por Deus. E algo que é tremendo comigo, porque muitos vão falar que tem disputa, que não tem disputa, porque Deus não disputa com ninguém. Deus não disputa porque é desigual. Deus não tem como disputar com ninguém, porque Deus é poderoso. Deus está lá. Deus quer mostrar para Satanás que tem alguém na terra que é fiel a ele. Aleluia! É Deus mostrando para Satanás: você aprendeu que se eu tocar em certas coisas na vida das pessoas, as pessoas param. Mas tem um lá que é diferente. Tem um aqui que é diferente. Aleluia! Jesus! Aleluia! Cercou ele. Tá bom. Vai lá. Toca nos bens dele. Toca em tudo. Toca lá. Satanás vai sair furioso, porque ele só pode tocar aonde Deus dá consentimento. Se Deus falar não toca, ele não toca. Aleluia! Ele não pode tocar. Obrigado, Jesus. Satanás tem poder, irmãos. Para com esse negócio de pisa na cabeça, porque começa agora a tocar nos animais. Começa agora a começar um salseiro, que até fogo vai cair do céu. Até fogo vai cair do céu. Satanás fazendo fogo cair do céu. E sempre sobra um para contar. Sempre sobra um para falar: só restou eu. E eu vim aqui para falar. Só o que me chama a atenção é que agora seus filhos estão tudo reunidos, bebendo, comendo na casa do seu irmão mais velho. E o que me chama a atenção é que agora, pastora Milene, veio um vento do deserto, um vento oriental, e pegou a estrutura da casa. E essa casa caiu. E todos os seus 10 filhos morreram. Meu Deus! Os 10 filhos morrem. Tudo isso de uma hora para outra. Só aconteceu algo muito difícil para contar. Aconteceu que teus filhos estavam todos reunidos. Agora veio um vento muito forte. Esse vento derrubou a casa e todos eles morreram. Notícia de morte. Para quem tem prosperidade, para quem tem uma vida boa.
falar para quem tem uma bonança, pode fazer o que for, de uma hora para outra, perde tudo, inclusive os filhos. E o que me chama a atenção, que agora, Jó vai rasgar suas vestes, vai raspar a sua cabeça, se cobrir de cinzas e vai falar: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E não atribuiu nada a Deus. E a gente canta esse louvor da Midian. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É muito fácil você louvar com tudo bem. Eu quero ver é você persistir como Jó persistiu, perdendo tudo, inclusive seus filhos. Meu Deus. É forte. Isso mexeu comigo, irmãos, porque Jó está num momento de tristeza e o Espírito Santo falou com o meu coração: nós não podemos parar. Deus não deu saúde, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus abriu a porta, Deus fechou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus prosperou. Deus não prospera mais. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ver você adorar o Senhor quando tudo vai dar errado. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus. Mas somos uma geração, irmãos, que a gente abre mão das coisas de Deus. Somos uma geração missionária que nós desistimos muito fácil. Mateus 7, versículo 24, vai falar que aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica é considerado um homem prudente, que edifica a sua casa na rocha. Vem vento, vem tempestade, as águas se sobem, mas a casa continua de pé. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica é considerado um homem insensato, que edifica a sua casa na areia. E quando vem vento, vem a água, vem a tempestade, a água leva a casa, não tem alicerce. Tem muita pessoa, nada contra, que roda, pula, profetiza dentro da casa, mas vem o primeiro vento, cai. Misericórdia, Jesus. Nada contra. Quem roda, roda, pula, pula. Mas é a palavra que salva. Aleluia! É a palavra que transforma. Glórias a Deus. Jó perdeu tudo, inclusive seus filhos. Satanás desistiu de Jó? Não. Satanás abriu mão de Jó? Deus vai se reunir mais uma vez com seus filhos. E no meio dessa reunião vai aparecer novamente Satanás. E Deus vai falar: Satanás, observaste meu servo Jó? Íntegro, reto, temente a mim, se desvia da aparência do mal. É Deus falando: você tocou em tudo e ele colocou, não botou culpa em mim nada. Não blasfemou, não murmurou, continuou o mesmo. Agora Satanás vai falar: ei, é pele por pele, vida por vida. Eu quero ver eu não tocar nele, que ele não vai blasfemar contra você. Toca, só não toca na alma, porque a alma pertence ao Senhor. Aleluia! A tua alma é preciosa, mas tem uma disputa muito grande pela tua alma. Satanás não abre mão da tua alma, e a igreja é necessária se posicionar, porque para onde nós iremos? A verdade, Jesus. Aleluia. Me chama a atenção que Satanás agora vai tocar em Jó, pastor. Vai tocar de um jeito tão
devastador em Jó, que ele vai ficar leproso. Ele vai ficar de um jeito tão lastimável, que vai ter furúnculos sobre ele. Ele vai ficar irreconhecível. Chegar num ponto triste, deprimido, angustiado, que de uma hora para outra a vida dele deu um 380 muito rápido. Agora ele está lá se coçando com traço de telha, raspando as suas feridas, sem ter culpa em nada. Verdade. Tem uma presença de Deus aqui. Aleluia. Tem pessoas aqui que Deus está com saudade, irmão. Mas a gente abre mão de Deus por qualquer coisa. E a gente vê Jó passando por tudo isso, mas não murmurando. Só pode falar de perda quem já perdeu. Só pode falar de dor quem já sentiu dor. Chega uma hora que a sua mulher vai chegar para ele e vai falar: ei, amaldiçoa esse Deus aí e morre. Porque aqui essa mulher está botando a culpa de tudo que perdeu em Jó. Ela está falando: ei, o que tu fez de errado para tudo isso acontecer na tua vida? Sabe por quê? Aqui eles não conhecem Satanás, ele nem sabe quem é Satanás. Mas quem tem visão, quem tem propósito é Jó, não é a mulher. Verdade. O mistério não é com a mulher, Lucas, é com Jó. Quem tem que suportar é Jó. Ei, mulher, tu fala como uma louca. Tu usufruíste do bem de Deus, agora não vai querer usufruir do mal. Aleluia. É muito fácil dar glória com a dispensa cheia. É muito fácil tu dar glória com dinheiro na conta. Eu quero ver você adorar o Senhor enquanto tudo vai errado. Aleluia. Irmãos, já está num processo tão dolorido, que vão vir crentes amigos dele. E os caras, missionários, vão ficar 7 dias e 7 noites olhando para Jó e não falaram uma palavra, somente choraram. Porque tá tão... Eles conheceram quem era Jó e agora eles estão olhando o que eu vou falar para esse cara. Isso é algo que mexe com todos nós. Jó é inocente. Jó se desviava do mal. Jó oferecia sacrifício para quem estava errando. Mas Jó não ficou fora do processo de Deus. Escolhido sofre. Escolhido paga preço. Verdade. Escolhido tem que abrir mão de certas coisas. Já está num ponto tão que ele vai amaldiçoar a sua nascença. Por que eu não morri quando eu nasci? Por que eu não morri? Ele está amaldiçoando porque ele aqui está amargurado. Quem gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Mas quando Deus falava sempre para Satanás: observaste meu servo Jó, íntegro, reto, é Deus falando: ei, esse aí eu confio. Aleluia. Esse aí eu tenho certeza que ele não vai abrir mão do chamado. Glória a Deus. Glória a Deus. É Jesus dando testemunho de João Batista. Eu sei quem é João Batista. E aí, quem é eu e você no Evangelho de Deus? Glória. Porque agora, quem aconselhava, como Jó aconselhava Eliafaz no capítulo 4, Eliafaz vai falar: ei Jó, quantas vezes eu precisava e você me levantava com palavras. Agora quem precisa é você.
Só que Jó está todo leproso, cheio de furúnculos, cheio de dores. E o que me chama a atenção, que ele não vai se preocupar com a perda dos bens, nem vai priorizar a perda dos filhos. O que vai mais machucar Jó é o silêncio de Deus. Aleluia. Cara, esse cara é diferente. Porque no capítulo 23, aonde nós lemos, versículo 3, ele anseia em poder ouvir Deus falar. Ele está ali falando, ele está ali no tribunal e está falando: ei, eu não estou botando culpa no Senhor porque eu perdi meus filhos, perdi bem. Eu quero saber o que eu fiz de errado para isso acontecer. Porque tem aí, tá todo mundo me acusando, tá todo mundo apontando, falando: tu blasfemou, tu errou, tu tá todo errado. E Deus está falando: ei, para de apontar, porque tem pessoas que estão no processo de Deus. Aleluia. Mas a gente não aguenta a nossa língua dentro da nossa boca. Há tantos anos é problema dessa pessoa. É processo, né, Deus? Porque estão julgando dele, estão julgando Jó. E o que mexe comigo, porque o silêncio é algo dolorido, Amanda. Marcos 4,35 vai falar que Jesus se encontra numa embarcação. E agora vai acontecer uma grande tempestade. Só que o mestre está dormindo. E os discípulos estão vendo a água que está dentro do barco e estão se desesperando. O mestre não está vendo que a gente está perecendo, não. E o mestre está dormindo. Silêncio de Deus na nossa vida é resposta. Aleluia. Porque o Senhor queria ensinar os discípulos algo. Ei, não é sempre que eu vou estar junto com vocês. Não é sempre. Acordar o mestre. Na hora, Jesus, ele cessa o vento, cessa o mar, acaba com tudo isso. E vai falar: ei, homem de pouca fé. E os caras vão ficar admirados: ei, quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Esse é Jesus. O mesmo Jesus do silêncio. Aleluia. Exceção, o mar, o vento, a tempestade. Só o que me chama a atenção, que aqui nesse tribunal, Jó, ele fica aqui desesperado para ouvir a voz de Deus. Mas só que Deus está mostrando para ele que não é no tempo dele que ele vai ouvir a voz. É no tempo de Deus. O livro de Jó tem 42 capítulos. Mas Deus só vai falar com Jó no 38º capítulo. 38 capítulos. Deus vai começar a falar com Jó. Eu falei: Jesus, que coisa linda. Porque a gente quer impor a Deus, botar Deus na parede, tem que fazer do jeito que eu quero. Não é assim, irmãos. A casa tem ordem e decência. Aleluia. O silêncio de Deus é tratamento. O silêncio de Deus é cuidado. Só que Deus vai deixar Jó, porque Jó só conhecia Deus de ouvir falar. Agora Jó vai ter que viver. Vai ter que acreditar. Falavam que Deus fazia isso, fazia aquilo. Jó só ouvia. Agora Jó está entendendo. Ei, agora não é mais com eles, é comigo. Eu que tenho que ter experiência. Eu que tenho que ter testemunho. Aleluia. E o que me chama a atenção, que Deus vai começar a falar com Jó para mostrar a sua soberania. Onde estava você quando eu lancei os fundamentos da terra? Você sabe responder? Quem determinou as medidas da terra? De onde vem a luz e a escuridão? Quem fez a neve? Quem faz a chuva, o orvalho? Você conhece as leis que governam o céu? Aleluia. Aonde estava tu quando eu te formei? Aonde estava tu quando eu formei essa terra? É Deus falando! Para de limitar o meu poder! Aleluia. Esse é o nosso Deus. Onde estava tu, Lucas?
quando ele te formou. Agora tu quer ensinar o olheiro a tratar do vaso? Tu quer ensinar agora como eu vou ter que agir na tua vida, missionário? É Deus falando comigo e contigo. Ei, eu não perdi o controle de nada. Aleluia! Eu tenho poder para mudar a tua vida a hora que eu quiser. Glória a Deus. Glória a Jesus. E Jó vai se constranger. Quem é para falar com ele? Quem pode? Quem? Ninguém pode. Porque Jó agora está sabendo quem é o verdadeiro Deus que ele serve. E o que me chama a atenção, que agora, Jó, no capítulo 42, ele vai declarar a Deus: eu pensei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Jó ouviu a Deus e conheceu. E o que me chama mais atenção, que Jó, que mesmo ele sendo acusado, já o que ele não fez, Jó é inocente. Estão afrontando, estão mandando ele morrer. Agora Deus fala: ei, tu vai orar para esses aí que te apontaram. Tu vai agora aí orar por esses que te caluniaram. Tu vai agora orar por esses que queriam a tua morte. Mas Jó teve experiência com Deus. Jó aprendeu a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Nada contra, mas tu não vai ouvir a voz de Deus no acomodismo. Tu não vai ouvir a voz de Deus no conforto. Tu vai muitas vezes ouvir a voz de Deus no deserto, é de porta trancada, é na caverna. É assim que tu vai ouvir a voz de Deus. Já vai orar, Lucas. E o que me chama a atenção, ele vai orar e Deus vai restituir tudo a ele. Aleluia. Uns historiadores vão falar que a prova de Jó durou de 1 ano a 1 ano e 2 meses. Eu não aguentaria um dia. O cara aguentou 1 ano e 2 meses. Eu vou falar, foi restituído em dobro. Se o cara era rico, ele ficou milionário. Aleluia. Mas o que me chama a atenção, e eu vou contra um evangelho aí que estão pregando, pessoas mentirosas. Deus deu 7 filhos e 3 filhas. As filhas dele não existem até hoje. Mulheres bonitas igual com a mesma mulher. Isso aí. Não é porque tem a diversidade que eu tenho que sair fora. Aleluia. Não é porque está dando errado as coisas na minha vida que eu tenho que abandonar. Ela pode até falar: ei, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas continuou do lado de Jó. Essa mulher persistiu do lado de Jó. Ela continuou. E Deus prosperou Jó. Deus restituiu a sua perseverança. Vai valer a pena você acreditar. Tem restituição para a tua vida. Porque é assim que Deus faz. Aleluia. Cada vez a gente está tão perto da bênção, mas a gente está cego espiritual que a gente abandona. E a gente perde. O que Jó passou foi Jó. Você vai ter que ter a tua história. Aleluia. Você vai ter que ter a tua experiência com Deus. Eu não sei qual é a prova que você está passando, mas eu quero falar para você: não desista, persevere, aleluia, confie. Eu estava em casa, hoje é culto de libertação, tem uns 25 anos, eu falei: estou ficando velho, missionário. Eu estava doidão, irmãos. Eu era dependente de cocaína. As drogas acabou com a minha família. Eu tinha um bom pai, uma boa mãe, mas eu conheci as drogas. Amigos meus mais chegados sabiam, eu ia viajar para fora do Brasil para jogar bola, ia para a França, mas por causa das drogas eu não fui. Mas eu estava na telefônica muito doidão.
passou a Leidinha, que hoje é pastora, ela passou por mim e voltou e falou assim para mim: homem, assim te diz o Senhor, ainda eu vou te ver pregando na igreja. Eu comecei a rir, porque eu falei: essa mulher é louca. Irmãos, eu estou em casa, não tinha aceitado Jesus. Me deu alguns princípios de overdose várias vezes, que eu cheirava muito. E minha mãe é muito triste. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus está mandando eu falar. Eu não gosto de falar do meu testemunho. Minha mãe teve derrame, porque eu era o filho de ouro, era o exemplo. E mãe é mãe. Minha mãe roubava meu pai para sustentar meu vício. E eu cheguei uma vez em casa muito doidão, muito doido, e meus pais eram católicos. Tinha aquelas estátuas lá, mas eu nunca acreditei naquilo, eu era ateu. Não acreditava naquilo, eu olhava para aquilo. Eu cheguei muito doido. Meu pai deitado, minha mãe do outro. E eu falei assim: Deus, o Senhor existe mesmo? Se o Senhor existe, faz eu parar de cheirar. Irmãos, para que eu fui falar isso? Eu vi uma bola de fogo dentro do meu quarto, que eu queria gritar, mas a glória era tão grande que eu não conseguia mexer as mãos e os pés. Eu só escutei aquela palavra: de hoje em diante acabou. Aleluia. Aleluia, Deus. Que droga é essa? Que efeito é esse? No outro dia vieram me oferecer. Eu disse a primeira vez não para cocaína. Por que está falando isso, pastor? Eu, sem conhecer a Deus, Ele me libertou. Imagina você conhecendo a Deus, o poder que Ele tem para fazer na tua vida. Aleluia, Deus. Glória. Você tendo intimidade, você tendo comunhão, tu acha que Deus não pode mudar a tua vida, mudar a tua casa? Ele me libertou sem eu servir a Deus. Aleluia. Que foi pregado há mais de 25 anos atrás. Aconteceu, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Aleluia. Se Deus fez uma promessa na tua vida, persevere, acredite, confie. Porque, vamos ser sérios, eu sou um testemunho vivo. Aleluia. Vou ser sério, eu perdi pai, perdi mãe, mas eu ganhei algo que eu nunca imaginava que ia ganhar, que era Jesus. Aleluia. Não sinto falta nenhuma, sem hipocrisia, do meu pai e da minha mãe. Eu sinto falta quando eu não escuto a voz de Deus, quando eu não sinto a presença de Deus. Isso me faz chorar, porque eu entendo. Meus pais terrenos passaram. Eu tenho que daqui em diante viver para Cristo. Eu não abro mão do meu chamado. Eu não abro mão. Pode falar o que for, que eu perca tudo, mas eu não posso perder a minha comunhão com Deus. Aleluia. Tem jovem que fala: o seu exemplo. Eu falo: quanto é difícil ser exemplo. É uma palavra tão pequena, porque o exemplo não pode errar. O exemplo abre mão de muita coisa. O exemplo queria ter muitas coisas, mas tem que abrir mão por amor a Deus. Todos nós vamos passar por dias maus, mas tenha de bom ânimo. Jesus venceu, você vai vencer também. Sabe por que você não está sozinho? Louvado seja Deus. Aleluia. Deus vai mudar a sua história, mas é no tempo dele. Hoje eu vou lá pregar para viciado. Trago aqui Maria, ainda falo: como eu gastei tanto dinheiro nisso aqui, é bobeira. Não tem mais nada. Mais de 15 anos sem botar uma gota de álcool. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Isso aqui é porque eu sou forte? Carne do ser humano é voltada para o pecado. Mas eu falo com Deus: o Senhor me fez forte. Aleluia. O Senhor me fez ter resistência. Foi o Senhor. É o Senhor que faz. É o Senhor que dá. É o Senhor que sustenta. É o Senhor
cara quer.